Além do debate sobre as fake news, a segurança pública também virou o centro da pauta dos candidatos à presidência e ao governo do Estado também. Sobre o tema, nós vamos conversar agora com o mestre em Ciências Criminais, Saulo Bueno Marimon, e com o tenente-coronel da Reserva, especialista em segurança pública, Adriano Klafke. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, vamos começar então pelo seguinte, ó. Todo mundo viu que a pauta, tanto para a presidência quanto para o governo do Estado, é a segurança pública, né? A gente pode imaginar o quê? É um debate que envolve também outras áreas, porque todo mundo fica pensando, esses tempos eu estava pensando, sempre o debate para a presidência pública era a questão do desenvolvimento social, né, o desenvolvimento econômico, a pauta girava em cima disso. Hoje a gente fala em segurança pública, mas a gente sabe que o Estado do Rio Grande do Sul está com problemas financeiros e o país também. Como é que a gente pode imaginar que tudo aquilo que está sendo dito na campanha pode sair do papel? É possível imaginar grandes transformações na segurança pública dentro desse contexto, dessa perspectiva? Começo com o Saulo, depois com o tenente-coronel Klafke. Bom, eu penso que nenhuma mudança na segurança pública é feita de forma rápida e eficaz. Todo trabalho envolvendo segurança pública envolve outras áreas que nem sempre são observadas com atenção. Questão social, questão de acolhimento. E, a partir disso, como é um processo, qualquer mudança de paradigma na segurança pública precisa necessariamente passar por uma visão macro e depois para o micro a partir de pelo menos 2 anos. Não tem como nenhum dos candidatos à presidência da República criar alguma coisa inovadora e que traduza o que muitas pessoas entendem que é importante, que é a sensação de segurança pública. Quer dizer, então, se a gente fosse pensar em curto, médio e longo prazo, o curto seria 2 anos. Mínimo. No mínimo. E ainda assim, depende muito de elementos, como eu falei com o tenente-coronel agora há pouco, de uma integração, por exemplo, das polícias. Eu já fui escrivão de polícia e, em uma certa oportunidade, alguns policiais de Mato Grosso do Sul queriam alguns dados que tinham no Rio Grande do Sul sobre gaúchos e que eles não tinham acesso. Sim. Então, muitas vezes, existe um distanciamento dentro das instituições policiais no Estado, e isso em relação em nível nacional, em todas as polícias. O próprio currículo das academias deveria ter também uma visão mais ampla, que chegou a ter uma ideia na época do Pronace sobre isso. Sim. Tenente-coronel, se a gente, em cima dessa perspectiva, até mesmo pensando, né, nos desafios que cada governante vai ter, em planejamento sobre curto, médio e longo prazo, a gente sente nas pessoas uma sensação de chegamos ao limite na violência. Não tem como ficar pior. Tem como agir rapidamente um governante? Seriam 2 anos? Menos? Tem como a gente ter resultados rapidamente, imaginando dentro desse contexto que eu falei no início, né, de crise econômica. A gente fala, por exemplo, em policiamento ostensivo, em aumentar o número de policiais, mas é possível isso na sua concepção hoje? Bom, Bives, professor Saulo, é interessante que se diga que nenhuma solução é mágica. E concordando, nenhuma solução é mágica no sentido de que, isoladamente, ela traga resultados significativos e em curtíssimo prazo. Isso é muito difícil. Agora, é urgente que sejam tomadas medidas, e medidas drásticas em determinadas áreas, para agora. Deveria ser agora, mas se vai ficar para janeiro, que seja em janeiro. Pois é. Mas que se tomem essas medidas. Nós não podemos ficar debatendo sem ação. Nós ficamos criando hipóteses, teses, teorias e não chegamos à ação. A segurança pública ela é condicionante, inclusive, para desenvolvimento em educação, desenvolvimento econômico. Com certeza, se nós observarmos aqui em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro, várias lojas estão fechando, empreendimentos, isso na Zona Sul, lá em Ipanema, Leblon, por exemplo, Copacabana. Boa parte desse entrave econômico se dá em razão da dificuldade de segurança pública, ou da insegurança pública. Na base disso, nós temos, sim, um sistema que privilegia a impunidade. Sim, nosso sistema é seguidamente furado por pontos que permitem a impunidade. Nós tratamos de forma igual uma infinidade de crimes, inclusive os crimes mais graves. Isso facilita e a impunidade, pior ainda, ela traz, se nós pensarmos nas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, nas favelas, nas vilas aqui no Sul,
nós temos ali uma mudança de paradigma de sucesso. Se o paradigma de sucesso em algum momento seria eu vou estudar, vou trabalhar, vou ter uma profissão e assim obter o sucesso como cidadão, talvez o paradigma mais presente seja o do traficante armado que exerce o poder com as armas, o poder com o dinheiro, o poder naquele local, o poder de mando naquele local. Então esse paradigma de impunidade, aliás, a impunidade que cria esse paradigma do traficante de sucesso, é evidente que o menino lá, o guri com 10 anos, 12 anos, ele está vendo ali quem é o símbolo de sucesso que se tem ali naquela comunidade. Quem é o símbolo? É o traficante, aquele do poder armado. Também aqui é bom destacar um ponto, quando se fala na questão prisional, que é um problema a ser enfrentado, a questão prisional como uma recrutadora de pessoas para as facções criminosas. Isso já não é tão verdade como foi, talvez, há algumas décadas. Atualmente, o recrutamento se dá lá na periferia que é abandonada. Essa periferia abandonada em todos os aspectos, especialmente no aspecto de segurança, deixada sob domínio criminoso, ela, por si só, já gera recrutamento de integrantes para integrantes das facções. Bom, vamos pegar aqui alguns aspectos e até da fala de cada um. Eu vou começar, agora eu vou inverter a ordem, vou começar com o Tenente Coronel Klafke, depois passo para o Saulo. Por exemplo, quando a gente fala em apertar, né, de certa forma, a bandidagem, como se diz, né, criar uma outra concepção. E aí temos diferentes perspectivas. Hoje a gente tem um debate aqui e a gente vê esse debate entre os candidatos, especialmente a presidência da República. Uma das principais propostas do candidato PSL, Jair Bolsonaro, é dar, abre aspas, retaguarda jurídica para a atuação das forças de segurança. Isso seria feito, segundo o presidenciável, por meio da garantia do excludente de ilicitude, que é uma isenção de punição aos policiais. Para alguns pode ser encarado dessa forma, para outros não. Como vocês avaliam essa perspectiva inicial? Depois a gente fala sobre outras propostas do Haddad, por exemplo. Existem vários excludentes de ilicitude, né? Não só a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, estado de necessidade. Assim nós vamos. Então, o excludente é uma genérica, né? Sim, sim. Aí nós temos os específicos. Outra coisa, ele não exclui a punição. Ele exclui, na verdade, o caráter criminoso. Aquele ato não é um crime. Embora ele se assemelhe em toda a conduta como se fosse um crime, mas ele não é um crime. Por isso é um excludente de ilicitude, né? Então, ele não é um crime. É um ato... Toda a descrição dele é correspondente. Na sua concepção hoje, a polícia se sente presa? Existem circunstâncias, talvez, que os policiais, se nós colocarmos que o policial se vê desassistido. O policial, no exercício do dever dele, no estrito cumprimento do dever legal, ele está numa circunstância que ele entra numa situação de confronto. Nessa situação de confronto, resulta, em princípio, numa situação de legítima defesa própria ou de terceiros, resulta digamos, na morte de alguma pessoa, que pode, aparentemente, tenha a excludente de ilicitude da legítima defesa, própria ou de terceiros. Esse policial, quem arca com os custos, por exemplo, do advogado é o próprio policial, ele não tem assistência nenhuma do Estado, mesmo ele estando exercendo uma atividade como policial. Então, isso realmente coloca uma situação bastante difícil o policial. Uma discussão que se fala, e eu percebi nas conversas que existem, é sobre o excludente na legítima defesa, e a legítima defesa ela é contra uma agressão injusta, atual ou iminente. Nessa iminência, há uma discussão nesse ponto. Por exemplo, nas regras de engajamento, quando se fala das Forças Armadas em determinados locais, ou como as Forças Armadas atuaram lá no Haiti. Nas regras de engajamento, eles se considera, numa situação de guerra, que um hostil que esteja identificado dessa forma, basicamente por portar uma arma e identificado como um inimigo, ele deve ser eliminado naquele momento, porque ele é um hostil e ele apresenta, naquela concepção, uma iminência de ataque às Forças Armadas. E é da natureza da guerra a destruição do inimigo, embora ele não esteja atacando. Então, essa é a concepção. O que se tem ali, e isso chamou muita atenção no Rio de Janeiro, é uma situação excepcional naquelas comunidades em que elas são dominadas pelo tráfico armado com fuzis, e aí nós entramos naquele ponto crucial. O simples fato daquela pessoa estar com simples, né? Simples bem entre aspas, em posse de um fuzil, naquele momento, que durante uma operação policial, que ele vai utilizar aquele fuzil para abater um policial,
se ali nós já estaríamos na situação na iminência de um ataque e assim coberto pela situação de legítima defesa. Né? Sem usar o fuzil, só portando ele. O fato dele portar o fuzil, ele não fez uma visada, por exemplo, contra o policial. Quem tem alguma noção de um combate envolvendo a situação de fuzis sabe que quem atirar primeiro tem quase a totalidade de chance de obter êxito em abater o seu oponente. Né? Então, o esperar que ele faça a visada com o fuzil coloca o policial numa situação extrema de risco. É diferente, nós não estamos falando de uma situação de normalidade. Na normalidade, nas cidades, os crimes comuns, e aí incluído o roubo, etc., são situações que seriam normais, não digo aceitáveis, mas normais, acontecem em todo mundo. E é uma conduta do policial que permite uma certa, uma maior lentidão na tomada de atitude. Sim. Num confronto de locais em que lá nós vemos talvez centenas e até talvez milhares, dependendo da comunidade ou da favela, portando fuzis, é uma situação extrema. Esse tratamento, isso tem que ser muito discutido. Agora, nós mudaremos a jurisprudência, a doutrina tão rapidamente, é isso que tem que ser debatido. Sim. Agora, a situação do policial é extremamente delicada nessas condições. O enfrentamento nessas situações com fuzil é uma situação extremamente delicada e aí sim nós temos que pensar muito bem se nós vamos tratar o policial como um criminoso quando ele entra em um confronto e até atinge um criminoso que porta um fuzil. Nesse caso, Saulo, tu enxergas também da mesma forma? A gente tem um debate aqui, é possível discordar ou não. Né? O policial hoje se vê vulnerável dentro do contexto da jurisprudência que o tenente-coronel citou? A primeira questão importante é a seguinte. A questão do atual candidato, que pode vir a ser o nosso presidente da República, colocar esta ideia de que o policial vai poder agir desta forma para proteger esse policial, ele está, no final da história, ao invés de ser uma pessoa com um olhar estadista, de ter uma preocupação com o todo, ele está dando uma certa liberalidade que é muito preocupante. Eu vou lhe dar um dado estatístico. No governo estadual, entre 99 e 2002, 22 pessoas foram mortas em enfrentamento com as polícias deste estado. E nos primeiros 100 dias do governo subsequente, que não era do mesmo partido, em 2003, em 100 dias, 22 pessoas foram mortas. E numa nota pública da própria Secretaria de Justiça e Segurança da época, acho que era o secretário José Otávio Germano, se bem me lembro, disse que neste governo havia uma disposição ao enfrentamento. O enfrentamento tem que ser técnico, tem que ter trabalho de inteligência. Tu não pode sair de forma sodada, pegando um revólver, pegando pistola e qualquer tipo de armamento e sair de uma forma intempestiva. As pessoas têm que ter em mente que a polícia é um trabalho discreto e de inteligência, com o menor nível de letalidade possível, porque não interessa para a polícia letalidade de quem ela está abordando. Né? Nós não estamos num combate, não podemos olhar brasileiros como inimigos dos outros. E na minha visão jurídica, com a minha experiência como professor de direito penal e inclusive na academia de polícia onde já fui professor, eu penso que esta inovação que o candidato quer colocar, ela não vai ser acolhida pela jurisprudência. O próprio STF já, e através de alguns juristas nacionais, disseram, não, isso não pode existir. Não pode ser, viu alguém com uma arma, na dúvida, tira e mata. Até porque, assim, pelo menos eu, como ex-policial civil, a minha formação como policial era para letalidade. O tiro tinha que ser centrado no peito para derrubar a pessoa. Tá? Não tinha essa ideia de dar um tiro no joelho, dar um tiro Não. Nós fomos treinados e bem treinados na Academia de Polícia Civil, na época, para isso. Então, claro que me preocupa a proteção jurídica como policial. É óbvio que eu não posso dizer para esse meu ex-colega não te vira. Não, senhor. Ele precisa de proteção jurídica do Estado por uma questão que ele está enfrentando em razão da atividade laboral que ele exerceu. Mas nós temos que pensar primeiro em evitar essa ideia de letalidade. Claro, um bom português. Bem claro, se tem um infrator ali, uma pessoa com uma arma de fogo, e está numa situação em que está me colocando em risco e tem terceiras pessoas, eu tenho que reagir com a técnica que eu fui treinado. Eu não vou julgar esse infrator, quem vai julgar é o Poder Judiciário. Só que essa ideia do senhor Bolsonaro, ela dá no inconsciente coletivo de que agora dá.
Aí tu passa alguns anos atrás, ele comenta em vídeos dizendo que tinha que matar uns 30 mil. Aí fica a minha indagação que eu queria deixar só para reflexão. Vamos imaginar que ele tome posse em 1º de janeiro, como eleito, e logo em seguida tem uma rebelião. O Central, por exemplo, que hoje teve um problema lá de uma situação de fuga, parece. E aí, como é que vai ser? Como é que ele vai enfrentar? Vai ser que nem houve em 2 de outubro de 92 no Carandiru, com 111 mortos, sendo que 80% com tiro pelas costas? E nenhum policial levou tiro. Eles não tinham armas de fogo. Então, o Estado, através dos policiais, eles têm que agir com energia, agir com rigor, ter a proteção jurídica de que vou fazer dentro de regras técnicas. E se a pessoa, de uma forma, me enfrentar e eu tiver uma decisão de escolha, eu preciso escolher, mas nós não podemos fazer desse imenso grupo de policiais que saiam por aí agindo de uma forma ilegal. A gente tem 5 minutos, eu tenho aqui 3 temas, tá? Por favor. Descriminalização das drogas, o Sistema Único de Segurança Pública, mas eu vou centrar nessa discussão que aqui a gente vê uma disputa, por exemplo, ideológica, como a gente viu durante a campanha. Bolsonaro é defensor da redução da maioridade penal. Haddad é contra. Esse tema específico deve ser pautado. No início da nossa conversa, a gente falava sobre o tráfico, as facções cooptando meninos, né, nas vilas, nas regiões periféricas das grandes metrópoles. A maioria deles menores de idade. Já entram nas facções menores, já com a menoridade, passando para dentro, e às vezes nem chegam à maioridade. Sim. Nesse caso, como é que vocês entendem? Há espaço, por exemplo, para esse tipo de discussão? A gente está vendo uma divisão muito grande no país, diferenças ideológicas muito precisas. Eu tenho convicção que sim, e só retomando um pequeno ponto ali onde se fala, nós não estamos tratando com criminosos comuns lá naquela situação do criminoso portando um fuzil, é bem diferente. Se nós formos ver no direito, embora alguns critiquem com veemência, mas eu concordo com o direito penal do inimigo, que existem aqueles que são pessoas que se envolvem com o crime, são os crimes, digamos, esses comuns mesmo, efetivamente comuns. Existem aqueles que são cidadãos que estão aterrorizando comunidades e dominando e fazendo a substituição, inclusive, do Estado naqueles locais. O tratamento é diferenciado, não é o mesmo de um criminoso comum de forma alguma. A questão da maioridade penal, da redução da maioridade penal, é um tema que tem que ser tratado sim. Só nos ver aqui, nós temos pouco tempo, eu não vou alongar, mas uma pesquisa em 53 países, e eles foram escolhidos dentre países em situação estabilizada, razoável, em termos econômicos e políticos. Nós temos aqui, eles variam a responsabilização penal para pessoas a partir de 12, 13 anos, 15, 16, 13, 14, é nessa média, vai dos 12 até os 16, o início da responsabilização penal. Boa parte deles, e nós podemos ter aqui o Canadá, ou até mesmo a Bolívia, a Colômbia, a China, os Estados Unidos, eles fazem uma diferenciação que é uma proposta nesse sentido. Já houve proposta, inclusive, pelo candidato Bolsonaro, no sentido que se reduzisse a maioridade penal para determinados crimes, especialmente os crimes contra a vida, o estupro, esses crimes de maior violência e que tornam as vítimas, e é muito claro para um menor com 16 anos, que ele tenha perfeita compreensão de que ele não pode cometer um homicídio, não pode cometer um estupro, não pode cometer extorsão mediante sequestro. E convenhamos que as medidas socioeducativas são ditas como efetivas nesses casos, não são efetivas. E mais, Bives, o limite de 3 anos, esse limite de 3 anos não significa que comete um latrocínio, um estupro, ou um estupro seguido de homicídio, que ele vá ficar esses 3 anos internado. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que ele seja submetido a exames periódicos e esses exames não levem em conta a gravidade do ato que ele cometeu. Sim. O que significa que uma breve avaliação pode levar à soltura de um autor de ato infracional, mas de um crime gravíssimo em poucos meses. Bom, quero garantir a palavra ao Saulo para a gente fechar. Bueno, a devida vênia, eu discordo dessa viabilidade jurídica, inclusive, porque, como muitos juristas aqui no Brasil pensam, é cláusula pétrea na Constituição da República. E, além disso, na questão... Pétrea? Pétrea, penso que sim. E vários me acompanham nessa ideia. Mas muitos não acompanham.
É Sim, do direito. É um debate que a gente tem aqui. Mas é por isso que é bom ter uma democracia. Claro, e não uma ideia como o nosso próximo futuro, talvez, presidente queira fazer, que é um país diferente. Mas ele fala em submeter ao Congresso, então não há nada de abusivo nisso. Eu sei como é que os militares fizeram em 64. Não tem nada a ver. Não, tem um Congresso eleito, vivemos no Estado democrático. Essa distorção não leva a nada. Tenente Coronel, agora é minha vez. Na hora de uma proposta ser debatida no Congresso, aí não pode? Saulo, não. Para fechar a tua... É simplesmente então, uma é questão simples, perto, seguinte, como a gente deve resolver isso? Não é só isso. A questão de colocar adolescentes infratores junto com adultos vai gerar uma piora no quadro da segurança pública. Com certeza, as pessoas vão virar novos infratores num ambiente muito perverso. O trabalho que na fase é feito é um trabalho muito importante que muitas vezes não é observado na sociedade. E é isso que tem que ser visto nesse momento. Bom, Saulo, muito obrigado pela tua presença, seja sempre bem-vindo, assim como o Tenente Coronel Claff. E a discussão não vai terminar agora, essa semana, só com a campanha eleitoral. Depois do resultado, a gente vai ter que avaliar o plano de governo do vencedor para ver como ele vai encarar a segurança pública e, por isso, o convite vai ser feito novamente para o Saulo e também para o Tenente Coronel Claff.